Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje será para aquelas pessoas que não têm experiência com alfabetização e estão fazendo o papel de alfabetizadora. São para professores de reforço, algum adulto que está aí nessa pandemia ajudando seus filhos em casa e tem muita dúvida de como pode ajudar melhor a seu filho e como pode estar ali atuando, diretamente com ele nesse processo. Então, para você que está com aluno de reforço e está com alunos de aula particular e está no processo de alfabetização inicial e não sabe o que você vai fazer, não sabe que caminho que você vai tomar, ou para você mesmo que é professora e por acaso, ou por algum motivo, você está pela primeira vez na sala de alfabetização. Então, você também tem as suas dúvidas. Então, aqui neste vídeo, eu vou trazer este assunto e eu tenho certeza que, de certa forma, ele vai te ajudar bastante. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Então, pra gente começar, a gente precisa entender que a alfabetização precisa de uma rotina. A alfabetização sem rotina estruturada, ela não sistematiza. Eu tenho que ensinar letra, Flávia, número, eu tenho que ensinar letra, sílaba, palavra, eu tenho que ensinar eles a ler e é muita coisa para dar conta. Então, é só ter calma. Primeiro passo que você precisa entender: quem é essa criança ou quem são essas crianças que estão na sua mão, que estão na sua responsabilidade de alfabetizar. Elas já tiveram educação infantil? Elas vieram totalmente de casa, não têm experiência? Estão ali, estão tendo assistência, não estão tendo assistência? Isso tudo leva em consideração. Por quê? Por causa do retorno. Isso pode adiantar o processo ou pode demorar mais um pouquinho. Não quer dizer que uma criança que talvez não tenha uma mãe tão presente, ela não vai ser alfabetizada, porque a responsabilidade é do professor fazer esse papel. Mas tudo bem. Então, para a gente pensar em alfabetização, de atividades específicas de alfabetização, a gente tem que levar em consideração as habilidades de pré-alfabetização que ocorreram na educação infantil. Isso não quer dizer que ao desenvolver essas habilidades, atividades lúdicas com essas crianças, você vai estar perdendo tempo. Por quê? A primeira coisa que nós temos que pensar quando nós estamos com o nosso aluno, quando eu pego uma turma, quando eu pego crianças para alfabetizar, é avaliar. Eu preciso avaliar para que com isso eu consiga organizar as minhas ações futuras. Eu não posso fazer um planejamento ou um plano de ação estando eu distante da realidade dos meus alunos. Eu não sei de fato o que eles já trazem consigo. Eu não sei de fato todos os conhecimentos prévios que essas crianças já tiveram relacionado à língua escrita, relacionado à leitura. Será que eles estão como uma folha em branco? Evidentemente que não. Então, a avaliação é a palavra de ordem quando nós pegamos a turma ou pegamos alunos para alfabetizar. E agora? Que avaliação? Gente, a gente tem que avaliar em todos os aspectos. Como eu falei nas habilidades de pré-alfabetização, são importantíssimas. Para a gente aprender a ler e escrever, a gente precisa dessas habilidades. A gente precisa ter um esquema corporal bem já estruturado. Então, habilidade com esquema corporal, aí a gente vai lembrar da educação infantil, nomear partes do corpo, montar quebra-cabeça, fazer atividades que envolvam o esquema corporal. Essa noção, essa consciência do corpo vai implicar diretamente no processo de alfabetização dele bem saudável, bem produtivo. Aí nós temos lateralidade. Lateralidade também é importante para esse processo. Por que a lateralidade é importante? Imagina a escrita, ela tem um lado, ela começa da esquerda e vai até a direita. Então a criança tem que saber o que é esquerda, o que é direita, o que é em cima, o que é embaixo. Ela tem que ter a noção
a questão do esquema corporal e a lateralidade estão totalmente ligados um ao outro. Então tem que saber passar por cima, passar por baixo. Então são atividades lúdicas. Não digo aqui para vocês colocarem isso no papel, porque no papel nós temos lá desenho, pinte o que está em cima, o que está do lado esquerdo, o que está do lado direito. Você pode até fazer isso como avaliação, tá? Desde que você perceba que as crianças dão conta daquilo. Se as crianças não dão conta daquilo, você vai precisar realmente trabalhar fora do papel. Então, na avaliação, você pode até criar atividades, vamos dizer, de pré-alfabetização, atividade em papel. Mas no momento que você perceber que ela não consegue, aí você vai precisar, aí você, na sua avaliação, você vai anotar e ver a dificuldade que ela apresentou, que elas apresentaram, para que já no futuro do seu planejamento você já comece a incluir essas habilidades no planejamento. Aí nós temos a orientação espacial, muito importante, porque limita, né, aquela questão de dentro, de fora, em cima, embaixo, posição dos objetos. Aí nós temos a questão de letras, a posição espacial da letra, de um lado, do outro. Então, se não tiver essa habilidade também bem desenvolvida, vai haver dificuldade de organização espacial, até mesmo dentro do espaço do papel no qual ele vai futuramente estar ali colocando, registrando a escrita. Então, vamos lá. Eu estou passando aqui porque eu estou lembrando de todos. Organização temporal, a questão do tempo, o temporal no sentido assim, ontem, hoje, amanhã, o que eu vou fazer, a questão de sequência de história, o que aconteceu depois, o que aconteceu antes, tudo isso é importante para a alfabetização, viu? A discriminação visual, meu Deus, discriminação visual é importante como todos os outros, como questão de figura fundo, semelhança, o que é igual, o que é diferente. Isso tudo faz com que a criança tenha sucesso na alfabetização. Aí nós temos discriminação auditiva, principalmente que a gente vai trabalhar com a consciência fonológica. Essa discriminação auditiva também é muito importante, tá? Análise, síntese, gente, isso é muito importante, a questão da análise e síntese, justamente porque a gente analisa o todo e depois vai fazendo partes, né? A gente analisa texto, palavras, sílabas, letras. Então, analisar o todo e sintetizar. Isso também tem várias atividades de pré-alfabetização que favorecem o desenvolvimento dessas habilidades. Eu tô passando para vocês verem que a avaliação, ela não é simplesmente saber se a criança sabe qual é a cor, pintar quadrado, retângulo, eu saber só as vogais, né? A questão da linguagem oral, gente. Por que a linguagem oral é importante ser avaliada? É a questão da memória auditiva dele e o desenvolvimento da fala dele. Ele consiga expressar o que ele está ouvindo e vendo com autonomia. Então, você contar história para a criança na alfabetização não é nem uma coisa esporádica, uma coisa, eu vou contar porque eles são pequenininhos. Gente, é uma obrigação do professor. Contar história, como se conta história na educação infantil todos os dias, na alfabetização todos os dias tem hora da história. Você pode fazer isso de diversas formas. E ao contar história, vários tipos de gênero, não só história de conto clássico, fábula, contos, não, todo tipo de gênero cumulativo. Gente, muito, variar a questão do gênero também, aumentar esse repertório dessas crianças, a criatividade, a questão dele poder se articular, né, saber falar, saber se desenvolver, usando a memória e usando o aparelho, né, fonador. Por exemplo, brincar de trava-língua é muito bacana. Entendeu? O desenvolvimento da questão da oralidade dele. Ele falar um trava-língua sem travar, você está desenvolvendo ele também. Então, vocês estão observando que tudo isso é muito mais lúdico, porque está todo envolvido nas habilidades da educação infantil e que a alfabetização não pode deixar
de levar em consideração. Aí tem a coordenação visomotora, aquela questão de abaixar, levantar, colocar no papel, riscar. Toda essa questão também é importante. Ritmo de aprendizagem, memória sinestésica e a questão, muita coisa é importante. E aí, gente, essas habilidades fazem parte do processo de avaliação de uma criança inicial na alfabetização. Mas não é só isso. Nossa, Flávia, agora já cansei, porque você já me botou isso tudo. Isso tudo você vai fazendo ao longo da semana, ao longo dos dias. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, muito pelo contrário. Você tem que saber até organizar uma avaliação. Então, eu precisava falar com vocês que a gente precisa também avaliar. Não posso começar já nas vogais sem saber de fato o que essa criança tem de habilidade de pré-alfabetização aí desenvolvida. Isso tudo vai somar para a formação, para a construção do planejamento das ações futuras do professor. O professor não pode planejar a partir dele, tem que planejar a partir do outro. O outro é do aprendiz, é do aluno. É ele que precisa alcançar aqueles objetivos. Por isso que a gente precisa planejar para o aluno. E eu preciso conhecer para quem eu estou planejando. Por isso. Uma outra questão agora, além disso tudo, a gente também vai avaliar a questão do nível de escrita. Para quem não sabe o que é essa avaliação, como é essa avaliação, no meu canal no YouTube eu explico como fazer sondagem, que é essa avaliação, o que é a sondagem, melhor dizendo, e como você fazer a sondagem. Se você achou que avaliar as crianças na pré-alfabetização, essas habilidades lúdicas que você pode fazer brincando com eles, essa aqui então, você precisa ter um critério você tem que ser bem detalhista nisso aqui. Por quê? Apesar de muitos professores fazerem isso coletivamente, essa avaliação é feita individualmente. Então, se eu tenho 20 alunos, você não vai conseguir fazer essa avaliação todos no mesmo dia. Você tem que determinar quantos alunos individualmente você vai pegar dentro do seu planejamento para que você possa ter um tempinho ali de 15 minutos com ele para fazer essa avaliação. Então, vai no meu canal que está explicando o que é sondagem e como fazer a sondagem, ok? Já tem vídeo pronto sobre esse aí. E essa avaliação que vai determinar o nível de escrita que sua criança está. Se ela está pré-silábica, se ela está silábica, se ela está silábica com valor sonoro, se ela está silábica alfabética ou se ela está alfabética. Nossa, mas já tem criança alfabética, o nível que as crianças já estão lendo? Sim, gente. A gente, como eu falei, a criança é um ser que está inserido numa sociedade e tem muito estímulo à sua volta. Então, ela por si só pode ter aprendido e recebido os estímulos de outras pessoas e com certeza construído as suas hipóteses sobre a escrita e vai andando, vai avançando. Ao fazer essa avaliação, depois que você tiver ela toda pronta, você vai ter um mapa e vai classificar os seus alunos, não para separar os seus alunos. Você vai classificá-los em pré-silábico, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e se tiver alfabético. Aí sim, diante dessa avaliação, você vai ter ações futuras para fazer. Primeiro, você vai entender que a sua grande maioria ou que o seu aluno está pré-silábico, eu vou ter que elaborar atividades para que ele avance do nível pré-silábico. Eu escutei ao longo da minha carreira quase que toda, algumas professoras, colegas falavam assim, mas meu aluno está pré-silábico e você está me dando atividades de silábico? Ou a gente está falando de atividades de silábico? Ora, se ele já está pré-silábico, eu tenho que desafiá-lo, né? Criar situações didáticas para que ele avance dentro desse nível. Eu não quero permanecer no pré-silábico, óbvio. Por isso que eu tenho que desafiá-lo com atividades de
silábicos. Só para esclarecer a vocês, eu vou gravar vídeos falando de atividades para cada nível, tá bom? Mas vamos lá. Mas aqui eu quero dar algumas sugestões para vocês, tá? Tá, Flávia, enquanto eu tô avaliando, o que eu posso fazer então com os meus alunos? Bom, não é porque você está fazendo avaliação de 4 em 4, de 5 em 5, sei lá quanto você consegue fazer com toda a atenção, seguindo todo o protocolo que tem que ser seguido da sondagem, você vai ficar parada de braços cruzados sem fazer nada. Aí que entra a magia dos jogos na alfabetização, que também você está ali brincando e você está observando e avaliando. Então eu vou deixar aqui algumas sugestões para vocês de o que você pode fazer, o que eu faço com os meus alunos quando eu recebo aí uma turma de alfabetização, estou aí durante o processo de avaliação. O meu processo de avaliação inicial não dura um dia, não dura uma semana. Eu chego a durar 2 semanas, tá, gente? Só a partir dali que eu vou realmente organizar, né, o meu planejamento, usando sequências didáticas e para poder atingir a questão do processo de alfabetização. Enquanto isso, eu estou dando atividades de pré-alfabetização, atividades iniciais de alfabetização e avaliando tudo ao mesmo tempo. Então, como sugestão, eu trouxe para vocês um quebra-cabeça. Na verdade, não é bem, é um quebra-cabeça, mas é muito bacana. É um quebra-cabeça de letras do alfabeto. Então, sugestões. Brincar com o alfabeto. Brincar com o alfabeto, seja ele em letras, como é que fala? Em quebra-cabeça, ou seja ele da forma que você quiser. Se você tiver letras como essa aqui, ó. Letras, ó. Olha. Letras. Você pode estar brincando com seus alunos, botar numa bacia essas letras misturada com número. E o desafio é separar letras de números. Atividade de pré-alfabetização muito importante. Atividade para nível pré-silábico, para saber se ele realmente sabe diferenciar letras, números de outros sinais. Então, sugestões. Letras móveis. Pode ser de EVA, pode ser grande, pode ser pequena. Essa aqui eu comprei. Isso é muito importante para o professor alfabetizador ter. De papel, nesse momento, para essa atividade, eu não acho muito favorável, não, tá? Então, essa atividade com letras móveis, com alfabeto você pode usar papel, você pode fazer de EVA, você pode fazer vários jogos de alfabeto. O desafio é organizar o alfabeto junto com você, o desafio ver as letras, né, do alfabeto, que nós temos amigos na sala que tem as letras, que começam as letras. Então, você vai ter N sugestões de atividades com o alfabeto. Uma coisa que eu dou como dica, só dica, tá, gente? Não se preocupe, não fique usando o alfabeto como algo só na memória. É como se a criança tivesse que decorar aquilo. Todo dia você fica A, B, C, D. E ele não tá nem olhando, ele tá falando D, né? Tá olhando pro outro lado. Não, não. Utilize o material, seja ele qual for, mas brincando, lúdico, para depois você ir pro papel com alguma atividade de organização. Porque na sala de um alfabetizador, o alfabeto tem que estar exposto. E de preferência, uma outra dica que eu vou dar, se na tua sala tiver como, coloque na frente das crianças o alfabeto, tá bom? Não coloque de lado, não coloque atrás, coloque de frente, porque ali ele já vai ver a questão da escrita, a ordem, e aí vai ser mais fácil para ele localizar. E se puder, ainda seria bom demais, coloque num local que eles tenham acesso para tocar, tá? O meu alfabeto na sala de aula eu uso de forma
eu não gosto, tá, gente? Sugestão minha, tudo aqui é dica. Eu não uso alfabeto que tenha imagem. Eu só uso as 4 tipos de letras, como essa aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Acho que aqui não tá muito, não. A maiúscula e a minúscula de máquina, né? E a maiúscula e a minúscula de mão, né? Cursiva. O meu alfabeto, ele tá ali, aquelas fichinhas, e eu não uso imagem. De abacaxi, de abacate. Não uso, porque nós construímos essas imagens juntas, porque eu utilizo aquilo principalmente com o nome das crianças. Principalmente. Então, meu alfabeto é bem simples. São letras, até pequena, até meia pauta, e as 4 tipos de letra aí eu coloco na sala junto com os meus alunos. Eles não chegam com o alfabeto pronto. Junto. Aquele dia vai ser o dia de montarmos o alfabeto. E ali eles estão falando comigo, estão falando a letra que começa, de quem é. E eu estou brincando, observando e já fazendo as minhas observações relacionadas ao conhecimento dele do alfabeto. E aí eu elaboro N atividades durante a semana, pelo menos uma atividade onde que eu vou envolver o alfabeto. E o alfabeto, evidentemente, se desdobra em consoante e vogal. Mas aí já é um trabalho voltado já para pós-avaliação. Neste momento, saber que a criança sabe letras, sabe nomeá-las, sabe o nome, mas ainda não sei se ela sabe os sons, que também são atividades depois que eu avalio, que eu entro mesmo com eles. Eu também não me preocupo muito com isso, mas lidar com o alfabeto, manusear o alfabeto, para mim é muito importante nessas 2 semanas. E depois registrar no papel. E eu uso também, gente, letras móveis de papel para colar no caderno, para colar no papel. Eu uso muito, muito, a minha prática sempre tem. Então, sugestão, alfabeto. Outro tipo de atividade que também você vai utilizar o alfabeto é uma atividade dessa forma, ó. Um jogo desse. Por exemplo, laço. Nós temos o B, o P e o J. Isso você pode fazer no papel, não precisa fazer em jogo, tá bom? Porque isso aqui tem em jogo, mas se você tem esses arquivos, pode fazer vários e colocar as crianças para fazer. Mas você pode fazer isso no papel. Então, nós temos aqui, ó, pato. Quem é esse aqui, o pato? Qual a letra que começa o pato? Aí eles têm que falar o nome da letra. Eu não estou preocupado com o som ainda. Só com a identificação do nome da letra, tá? Então, essa aqui também é uma atividade. Essa aqui é diferente um pouquinho. Tá vendo que tá aqui a abelha e tem as 3 letras, ele tem que marcar, tá? Outra atividade que eu também faço muito na alfabetização bem inicial é essa aqui, olha, eu acho que vocês já conhecem essa atividade. São umas casinhas das sílabas, das sílabas. E aqui eu tenho 3 sílabas, aqui eu tenho 5 sílabas, 4 sílabas, 2 sílabas, 1 sílaba. E aí a brincadeira vamos descobrir quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar, ou quantas palmas que eu posso bater, que depois eu vou mostrar um que bate palma, tá bom? Então, eu tenho aqui o desafio, macaco. O que é isso? Ele fala macaco. Quantas vezes você abre a boca para falar macaco? Macaco. 3, tia. Então, qual casinha que você vai? Ele sabe o número, aí você já aproveita e vê. Ele coloca lá na casinha do 3. Então, ele faz com todas as sílabas, aí ele pode fazer em grupo, ou então você pode fazer com a turma toda, e existe também atividades de papel que você pode fazer, é muito importante. Eu também trouxe ela de palmas, que são umas fichinhas assim, e aqui nós temos a palavra e o desenho, tá? A palavra e o desenho, por exemplo, flor, flor. Aí ele tem que ver, se for uma palma, flor, bate palma, flor, eles costumam falar flor, flor. Aí ele coloca a fichinha, tá? É o mesmo objetivo de identificação de quantas sílabas tem em cada palavra, mesmo que ele não saiba ler e escrever, mas aí ele tá pré-silábico, o que ele não sabe é a sílaba. Então essa atividade vai ajudá-lo a entender esse
processo aí. E também, gente, atividade com palavras. Nossa, Flávia, mas assim, logo inicial? Sim, atividades com palavras. Por exemplo, você já deve ter visto muito isso na internet. Tem esse desenho aqui, a referência ao desenho. Pra vocês verem, é uma mola. É uma mola. Aí eu vou falar, mola. Aonde você acha que tá escrito mola? Eu tô avaliando. Então eu quero perceber se já tem alguma consciência fonológica, alguma consciência fonêmica. E aí vamos ver. Se ele marca, vamos dizer, bola, aí eu posso questionar. Por que você marcou bola? Por que aqui você marcou bola? Aí ele pode falar, tia, porque termina com A, bola. Eu falei assim, olha, mas esse aqui também termina com A, esse aqui também termina com A. Então vocês vão pensar, pensa bem no som que começa mola. Qual a letra que você acha que começa? Porque esse aqui é bem fácil, porque não tá tudo com M. É M, B e C. Então é realmente para saber se ele tem essa relação da consciência fonêmica, né? Do som inicial, tá? E aí tem várias fichas e várias atividades de papel também que pode ser feito. Você pode fazer isso coletivamente com a sua turma, fazendo todos esses questionamentos um a um, que é muito importante o professor mediar isso, tá? Agora, só isso, Flávia, que eu tô fazendo? Não. A partir dessas avaliações todas que você vai fazer, claro que você vai avaliar matemática também, consciência de número, de contagem, de sequência, de quantidade, tudo isso tá na alfabetização, a gente faz isso. Pronto, fizemos a avaliação, você já colheu os dados, já sabe tudo, já avaliou, já mapeou a tua turma, você fala, bom, o ponto de partida é esse. Aí, para fechar esse vídeo, qual seria o ponto de partida do processo inicial realmente de tudo que você já avaliou e você já fez com seus alunos ou com o seu aluno? O texto. Texto? Sim. Você vai usar textos de memórias, tá? Você vai usar textos de memórias, mas eu vou ter vídeos explicando, já expliquei uma e vai ter outros vídeos falando só sobre textos de memória. Mas aqui para falar desse alfabetização inicial mesmo, inicial, logo no início mesmo, eu sugiro que o texto a ser trabalhado é um texto que traz uma vida, é um texto que tem uma história, é um texto que está presente com você todos os dias, que é o nome dos alunos. O nome, ele traz uma história, o nome, ele tem significado, o nome, ele tem sentimento, o nome, ele tem muitas coisas que envolvem, o nome tem letra, e o nome vai ajudar vocês, o nome tem sílaba, o nome vai ajudar vocês no processo de alfabetização. Então, se é para iniciar com texto, inicia com nome. Então, outra sugestão que eu dou aqui para vocês, na sala de vocês, depois de trabalhar bastante com o alfabeto, tem que ter uma lista exposta na parede da tua sala, onde você estiver, que eles possam ver com o nome na ordem alfabética dos seus alunos, destacando a letra inicial, tá bom? Mas antes de fazer a lista e você trazê-la pronta, que não é uma sugestão, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês querem saber? Tudo meu é feito muito com eles. Eu não me preocupo muito com frufru no material. Meu material é folha de ofício, que eu colo uma na outra, é canetinha que eu vou escrevendo, porque eu preciso que o aluno veja que eu tô ali escrevendo com ele, né? Que eu não trago pronto, eu não me preocupo com o computador, se tá com a letra do computador, se tá muito bonito, não. Eu quero construir com ele. Então, minhas listas são feitas com a minha letra bastão, eu fazendo a coisa, eu colo, eu vou colando, gente, assim, ó, eu vou colando e faço uma comprido. E ali eu vou fazendo a lista junto com eles, no chão da sala, e eles vendo. Mas antes de escrever no papel, a gente brinca e a gente tenta colocar a turma toda na ordem alfabética, porque sempre dá show. Tem várias crianças com A, várias crianças com N, com M, tem aí que começa a dar os questionamentos. E você não é que dá a resposta, você é que questiona. Então, o que você faz?
Ué, gente, é Ana ou Aida? Quem é que vem primeiro? As duas começam com A. Ué, vou colocar colado uma na outra? Não, gente, alguém tem que descobrir como vai desempatar isso. Quem vai ser primeiro? Deixa eles quebrarem a cabeça para tentar descobrir que eles vão ter que seguir a segunda letra. E aí isso acontece, gente. Isso acontece. E vai ser muito bacana essa descoberta. Por isso que a gente faz junto com ele. Lista de nome, trabalha com o nome deles. Letra inicial, letra final, a ordem das letras. Começa a trabalhar com o nome dos seus alunos, para eles localizarem nomes que contêm isso, que tem aquilo. Você pode criar muitas atividades, quantidade de sílaba, muitas atividades envolvendo um nome. É isso, gente. Então, vocês viram que o caminho para percorrer realmente, para chegar lá nas vogais, lá no método, né, ou na metodologia de alfabetização, a gente tem um caminho avaliativo, de observação e de registro de todo o processo deles e perceber exatamente o que eles precisam. Às vezes as crianças sabem mais do que a gente imagina, então a gente vai adiantar esse processo, não vai ficar matando um a um. E aí mais pra frente eu falo mais sobre como trabalhar vogais e como iniciar com os textos na alfabetização, mesmo quando a criança não sabe ler. Tá bom? Bom, gente, é isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, se esse vídeo trouxe algum crescimento, acrescentou alguma coisa em você, então eu te peço que você curta aí, tá? Compartilhe com o maior número de pessoas que você acha que vai ser útil também e a gente se vê no próximo, ok? Um abraço!